Olá, seja bem-vindo a mais uma aula no curso de Lógica de Programação. Eu sou Anderson Gomes e hoje nós vamos falar sobre os tipos de dados. Antes de avançarmos, convido você a se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para nos ajudar a crescer. Então, voltando ao assunto, vamos falar sobre os tipos de dados. Normalmente, quando estiveres a programar, você vai precisar armazenar alguns dados. E com esses dados você vai criar uma informação. Só que esses dados, elas normalmente variam. Por exemplo, quando você estiver a se inscrever em alguma plataforma, você precisa inserir alguns dados. Perguntam qual é o seu nome, qual é a sua data de aniversário e até tem algumas perguntas na qual você responde com sim ou não. Esses dados que você insere no programa, elas são armazenadas através de variáveis. Algo que a gente fala daqui a pouco. Mas se você notar, todos os dados são diferentes. E você precisa saber como tratar cada dado e o que fazer com um dado em específico. Daí a existência dos tipos de dados. Com os tipos de dados, você consegue determinar como uma informação ou dados é tratada dentro do seu programa e também saber quanto espaço de armazenamento ela vai possuir dentro do seu programa. No Visual existem 4 tipos de dados. Temos o primeiro, que é o tipo inteiro, que servem para armazenar números do tipo inteiro, ou seja, números sem casas decimais. Segundo é do tipo real, que serve para armazenar números do tipo real, ou seja, números com casas decimais, números com vírgulas. Terceiro, eu tenho uma grande dificuldade em expressar essa palavra, que é o caractere. Eu até agora me complico caractere. Mas o terceiro é do tipo caractere. Essas representam os caracteres, as letras, ou mesmo um conjunto de caracteres para formar uma palavra ou frase. O quarto é o tipo lógico, que define se um tipo de dados é booleano, ou seja, se um tipo de dados é verdadeiro ou falso. E normalmente, para nós utilizarmos esses tipos de dados, nós vamos precisar atribuí-las dentro de uma variável. Daí a questão: o que é uma variável? A variável é o elemento responsável por armazenar cada tipo de dados que você quiser utilizar no seu programa. Por exemplo, imaginemos que você queira representar a sua idade dentro de um programa. Calma aí, acho que é melhor nós irmos diretamente para a prática, ok? Por que é que não vamos já lá no visual e começamos a demonstrar? Bora? Ok. Ok, abrindo o visual, temos aqui o nosso ambiente inicial, onde nós vamos passar a trabalhar, né? Então, temos aqui primeiramente o algoritmo sem nome, é onde nós damos o nome do nosso algoritmo, né? Vamos começar, vamos dar o nome teste, ok? Aqui na secção var é a área da declaração de variáveis, onde nós vamos passar a declarar as nossas variáveis, ok? Aqui temos o início e o fim algoritmo, onde indica o início e o final do código, e aqui é onde nós vamos atribuir todos os comandos para trabalharmos, não é, com o nosso algoritmo, de acordo ao tipo de programa que nós temos a criar. Então, vamos aqui, acho que eu vou mudar o nome primeiramente, vou ter primeiro programa, vamos declarar aqui a variável. Nós falamos primeiramente dos tipos inteiros, né? Vamos começar com a idade, ok? Então, como podem ver, a variável nesse caso é a idade, o dois pontos para declarar e depois vamos adicionar o tipo. O tipo vai ser inteiro, ok? O tipo vai ser inteiro. Por que tipo inteiro? Porque a idade é um número. Nós sabemos disso, a idade é um número. E normalmente você nunca vai encontrar alguém que tem 15,5 anos de idade. Normalmente é sempre 15, 16 anos, ou seja, números inteiros, números sem casas decimais. Então daí a idade fica de tipo inteiro. Agora, e se nós quisermos fazer, né, aparecer a nossa idade no programa, então vamos aqui começar com o comando escreva, ok? E digite a sua idade, ok? Em seguida vem o leia, que é para ler, e vamos meter a variável. Nota, se vocês verem, algumas palavras reservadas já têm cores diferentes. Primeiramente, toda palavra que normalmente você vê dentro de aspas não são palavras reservadas, são aquelas palavras que o programa pode simplesmente apresentar, não é? E não causar qualquer tipo de problema, o que significa que você pode escrever qualquer tipo de coisa ou palavra errada dentro de aspas, não é? Claro, em locais distintos, em locais certos,
não haverá qualquer problema dentro do programa. Como podem ver aqui, digita a sua idade, está com aspas. O programa normalmente ele já indica que não, essa palavra precisa ser apresentada, não importa de como é que ela está. Mas as palavras reservadas, como por exemplo algoritmo, var, que a partir do momento que você escreve ou declara a palavra var, ele já indica que essa é uma secção de variáveis. Mesmo se você ver também a identificação das variáveis também tem uma cor diferente. Se você notar, tá de cor preta, ela já sabe que não, esta é uma variável, vai armazenar alguma informação. E os tipos de dados também têm uma cor a serem representadas. Como podem ver aqui, a palavra inteiro, como é já reservada no programa, ele já sabe que quando se escreve inteiro é porque está a se declarar uma variável do tipo inteiro, também já apresenta com uma cor diferente, ok? Então, o que você vê tudo de azul, ou todas as palavras que você vê de cor azul são reservadas, não é? Consideradas como comandos. As que você vê de cor, isso eu acho que é um vermelho escuro ou uma cor de vinho. Normalmente são os tipos de dados. E se você notar do tipo cor preta, se você ver a cor preta, é porque é uma variável. Ok? Isso dentro do Visual J. Cada linguagem de programação tem a sua maneira de declarar, a sua maneira de apresentar cada tipo de palavra reservada, de variáveis ou tipo de dados. Cada linguagem de programação tem a sua forma, não é a sua estrutura de representar essas coisas. Então, aqui já temos o escreva, digita a sua idade e leia a idade, dado como entrada. E agora vamos fazer sair essa idade, né? Precisamos que ele nos mostre na tela qual é a nossa idade. Então, vamos meter aqui um escreva. Ok. A sua idade é, ok, vírgula, uma espécie de concatenação. A sua idade é, depois temos vírgula, idade. E aqui vamos dar um espaço. Vamos salvar. Pode ser Ctrl S ou simplesmente clicar no botão salvar. Eu já tinha alguns algoritmos aqui. No teu não vai aparecer esses dois, claro, né? Porque é o primeiro programa. E nota, o nome que nós demos aqui no algoritmo, primeiro programa, é o nome que está a ser salvo. Ok? Significa que essa palavra reservada ao algoritmo é que indica onde você vai descrever o nome do teu programa. Ok? Então, dar aqui o save. Já está salvo. E agora vamos executar. Temos aqui rodar algoritmo ou simplesmente S9 ou F9. Ok, vamos lá rodar. Ok. Como podem ver, já está ali a dizer digite a sua idade. Vou meter 20. E quando eu dar Enter, já está ali a dizer que a sua idade é 20. Então, praticamente é o número que eu adicionei. Ele fez a leitura do número e em seguida nos demonstrou o número, a idade. Ok? Então, é assim que funciona. Este é o nosso primeiro algoritmo, né? Mas, como você pode notar, aqui, digita a sua idade, mas aqui no escreva, nós adicionamos a sua idade, em seguida adicionamos uma vírgula e adicionamos a idade. Porque, tal como eu disse, tudo que está dentro de aspas, ele simplesmente aparece no programa, não importa. Mas a idade em si é uma variável, uma informação que você que adiciona e em seguida ele precisa apresentar essa variável, o que significa que todas as variáveis não podem ser, ao serem imprensas, ao serem demonstradas na tela, elas não podem ficar dentro de aspas, senão não vai ser considerada como variável, será considerada como um simples, como é que eu posso dizer, uma simples palavra, um simples carácter que precisa ser apresentada. Por exemplo, eu vou meter aqui idade, ok? E vou dar um run, vou dar um save, claro, né? E eu vou dar um run, vou dar um save, depois vou dar um run aqui, ok? Está a pedir, digita a sua idade, eu vou meter 20. Quando eu der enter, como podem ver, a sua idade é idade, ok? Porque dentro das aspas eu adicionei idade duas vezes e fora das aspas, né, dei uma vírgula para dar uma pausa para poder apresentar para ele que não é para depois disso tudo, o que vem a seguir é uma variável, ok? Então o que você vai fazer é representar o valor adicionado a essa variável,
ok? Então, como podem ver aqui, já temos a sua idade é idade, depois é que vem o 20, ok? Então, vamos refazer isso aqui, vamos tirar isso, a sua idade é 20. Mas só que, para além da idade, por que não adicionamos também o nome? Se bem se lembram, o nome é um conjunto de caracteres, é uma palavra, é uma frase. Logo, o nome, o tipo de dados seria, nesse caso, caractere. Logo que eu adiciono o caractere, como podem ver, a cor também mudou, porque é uma frase reservada para tipos de dados, ok? Então, nós já temos aqui a sua idade. Eu vou fazer assim. Vamos adicionar primeiramente o nome, ok? Então, escreva, digita o seu nome, ok? Fazer a leitura, nome. Agora, aqui, vamos meter como resultado final o seu nome. O seu nome é, vamos meter uma vírgula, nome, para que ele possa fazer a leitura do nome. Em seguida, mais uma vírgula, vamos adicionar os caracteres. Note, sempre que você tiver a adicionar as variáveis no resultado já de saída, nesse caso, não se esqueça. Depois de toda a frase que tiver dentro das aspas simples, você adiciona uma vírgula, que é para explicar que depois disso tudo vai entrar uma variável e em seguida não é, você pode ir fazendo o mesmo, desde que você não se esqueça sempre da vírgula, depois a variável. Por exemplo, aqui eu adicionei o seu nome, o seu nome é, né? Adicionei nome, que é para pegar os dados da variável nome, e aqui, e você, vamos meter, e você tem, não é? Idade, que é para pegar também a variável da idade, ok? Vou dar um espaço aqui e vou meter de idade, ok? Então, aqui é, o seu nome é, pega o nome que tiver na variável, e você tem o número que tiver na idade, depois é que aparece da idade. Vamos lá dar o run para ver qual vai ser o resultado. Okay. Digita o seu nome. Anderson Gomes. Digita a sua idade. 15. Eu não tenho 15 anos, nem 20. Ok? Então, dando o Enter, o resultado. O seu nome é Anderson Gomes e você tem 15 de idade. Até esqueci de adicionar o ano, né? Vamos lá. Vamos terminar. Vamos lá. 15 anos. Nesse caso, idade anos, né? Ok. Dá o run. Então, vai ser Anderson Gomes. Ok. 18 anos. Então, seu nome é Anderson Gomes e você tem 18 anos de idade. Good, não é? Já estamos a criar o nosso programa. Mas, se vocês notarem, tem umas coisinhas que não estão muito fixes. Por exemplo, sempre que a gente está a digitar o nosso nome, aquilo que a gente está a digitar está colado com o primeiro comando de entrada, nesse caso, não é? O que a gente precisa fazer é mostrar ao programa ou dizer ao programa que, olha, sempre que você digitar um conteúdo na tela, a próxima informação que eu vou digitar, ela precisa estar em uma nova linha. Então, para isso, a gente só precisa vir aqui, onde tem o escreva, adiciona L, que significa escreva a linha ou escreva a nova linha. Então, aqui também escreva L e damos o save. Agora sim, vamos dar o run. Tá vendo? Agora já está numa nova linha, assim fica bem mais prático, né? Anderson Gomes, digita a sua idade, 22, e aí você já tem o seu nome é Anderson Gomes e você tem 22 anos de idade. Tem dois i, ok? Então vamos aqui, dar save. Good. E que tal? Já temos a idade, já temos o nome. E se nós adicionarmos quantos metros de altura você tem? Então vamos aqui adicionar mais uma variável, altura, que vai ser do tipo real nesse caso, não é? Porque a altura há quem já tem 1,5, 1,80, 1, sei lá quanto, 2 metros de altura, não é? Então, nós vamos adicionar aqui um do tipo real. Vamos dar o save. De novo, escreva, sem se esquecer da nova linha, ok? Digite a sua altura. Fazer o layer, altura, ok? Aqui tens o seu nome é, você tem X anos de idade. E no final vamos meter e você mede, para ficar longa, né? É, e você mede, vírgula, altura,
vírgula, espaço de altura. Nesse caso, vamos meter aqui M para indicar o metro, não é? X metros de altura. Até podemos escrever mesmo metros. Não, acho que ficaria esquisito. XM de altura. Então vamos dar um save. Vamos rodar. Digite seu nome, Anderson Gomes. Sua idade, 24. 14. Digite a sua altura. Vou meter aqui 1,80. E nota, já temos ali. O seu nome é Anderson Gomes e você tem 14 anos de idade e você mede 1,8 metros de altura. Nós estamos aqui a dizer que a diferença do tipo real é que ela possui casas decimais, não é? O tipo inteiro não. E se a gente meter a altura no tipo inteiro, o que é que vai acontecer? Vamos lá tentar fazer isso então. Voltando aqui, altura real, vamos meter inteiro, vamos dar no save e vamos ranar. Anderson Gomes, 24, altura 1,8. Se você notar, o código funcionou, não deu qualquer erro. Por quê? Porque nós agora adicionamos a altura também como um número, mas um número do tipo inteiro, o que significa que a única coisa que ele precisa fazer é não nos mostrar as casas decimais. Então, se você ver aí o que aconteceu, ele nos disse que o seu nome é Anderson, você tem 24 anos de idade e você mede apenas 1 metro de altura. Não importa as casas decimais que você tiver a adicionar, ele vai simplesmente eliminar e apresentar apenas um número. Daí já começas a notar a diferença entre ter um número inteiro e um número do tipo real. É muito importante você saber isso, principalmente na hora dos cálculos. Quando você tiver a criar um programa que faz cálculos, é muito importante você conseguir declarar esses tipos de variáveis. Porque você está ali a fazer um cálculo de divisão, por exemplo. Muitos dos cálculos de divisão acabam por ter resultados do tipo real. E você acabou por indicar que não, o resultado vai ser do tipo inteiro. Mas lá para frente a gente vai chegar para esses tipos de casos e a gente vai falar mais sobre isso. Ok? Mas por enquanto é isso aí. Agora, se você notar, eu pelo menos não gosto do meu programa assim. Eu acho que isso é muita volta para uma coisinha simples. Por exemplo, a gente está ali a dizer, digita o seu nome, depois digita a sua idade, depois digita a sua altura e no final só agora está nos dar resultado. Que tal nós criamos um único comando que vai permitir pegar todas essas informações de uma única vez, não é? Com uma única pergunta, você adiciona todas essas informações e no final você tem o mesmo resultado. Você poupa tempo, poupa o número de linhas do código e você tem o mesmo resultado. Vamos fazer isso, vamos tornar o código um bocadinho mais profissional. Que tal? Ok? Então, seria nesse caso. Temos aqui o primeiro escreva. Vamos meter digita o seu nome, vírgula, a sua idade e a sua altura. Ok? A gente vai apagar isso aqui. Aqui no Leia, como podem ver, temos o Leia nome, Leia idade, Leia altura. Vamos fazer assim. Leia nome, vírgula, vamos adicionar também idade, vírgula, altura. Seguindo sempre, é claro, aquela organização das variáveis para sabermos quem vem primeiro antes do outro, é claro, né? Então vem leia nome, idade, altura. E aqui apagamos, damos o save, vamos rodar, ok? Deixa eu puxar aqui um bocadinho mais para cima. Então vamos lá, vai ser nome, Anderson Gomes, enter, idade, 24 anos, altura 1,9, enter. E aí já podem ver, o seu nome é Anderson Gomes e você tem 24 anos de idade, não é? E você mede 1,9 de metros de altura. Então estes são os tipos de dados que nós vamos falar por enquanto, os 3 tipos de dados. A quarta nós vamos deixar bem mais para frente, depois a gente fala, ok? Mas por enquanto é isso aí. A gente salva, já temos o nosso programa salvo, ok? Como não se fez nenhuma modificação, está tudo fofo. E é isso aí, pessoal. Hoje nós terminamos por aqui. Se você gostou deste vídeo, se você gostou desta aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sino das notificações para nos ajudar a crescer. Pois vem mais aulas por aí. Não se esqueça também de visitar as nossas redes sociais, que eu vou deixar a passarem aqui no rodapé, as nossas redes sociais, e nos dá lá um oi, deixe uns comentários, deixe algumas mensagens. Se você está a gostar das nossas aulas, se tiver alguma coisa para acrescentar, alguma coisa para dar melhoria nas nossas aulas,
Também não hesitem em nos deixar umas dicas aí. Estamos juntos, fiquem com Deus e até a próxima aula.